Olá, tudo bem? Eu sou o professor Felipe Pego Camargos, professor de História, de você aí que está me acompanhando, que estuda no 8º ano. Nós já estamos estudando a História do Brasil, algumas aulas, e nós vamos continuar fazendo isso na aula de hoje. Mas você já sabe, vai chegar aquele momento dos recadinhos. Vamos aos nossos lembretes. Lembrete número 1, você que está acessando o aplicativo Aula Paraná pela internet, o Google Classroom, você precisa clicar, você precisa acessar a aula, responder a atividade, enviar e assim você garante a sua presença. Então vamos garantir a presença aí, vamos provar que estivemos na aula, ok? E o segundo recado, você que está pegando as atividades na escola, recolhendo as atividades na escola, entregue essas atividades devidamente respondida. Então, nunca se esqueça de colocar o teu nome, né? Caso não venha com o teu nome, coloque o teu nome, responda todas as questões e devolva essas atividades devidamente respondidas para você não somente garantir a sua presença, mas garantir a sua nota também. Avisos dados, vamos saber qual é o tema, o conteúdo da aula de hoje. Vamos em frente? Período regencial. Revisão, revoltas regenciais. Isso, nós vamos retomar alguns conteúdos principais sobre o período regencial e sobre as suas respectivas revoltas. Vamos em frente? Vamos ver o nosso objetivo, os nossos objetivos? Aquele objetivo já conhecido, onde nós vamos identificar, comparar, analisar toda a tensão política, ou seja, toda a divergência, as diferenças políticas que tiveram. E detalhe, diferenças e divergências essas no governo central, capital Rio de Janeiro, diferenças essas entre as províncias. Veja que os motivos das revoltas, ora são semelhantes, são iguais, ora são diferentes também. Então, tudo isso está envolvido nesse objetivo aqui. E o objetivo específico, ou seja, o objetivo propriamente da aula de hoje é o seguinte, vamos ler? Reconhecer a instabilidade política presente no Império Brasileiro e a eclosão das revoltas, rebeliões regenciais como uma manifestação, de insatisfação da população brasileira com o seu governo. O que eu estou dizendo aqui é o seguinte, que a gente vai procurar entender toda essa instabilidade. Ou seja, o que é instabilidade? Esses altos e baixos, esses problemas, essas dificuldades que aconteceram por conta da política brasileira ser muito questionada. E também o que essa instabilidade, o que esse período regencial nos ensinou ou nos ensina, entende? Então é isso que a gente vai procurar fazer na aula de hoje. Relembrar, retomar para poder fortalecer o nosso conhecimento. Retomando, uma prática nossa aqui, vamos lá? 1831 a 1840, disputas políticas, rebeliões contra o poder imperial em várias províncias do país. Nós já mencionamos isso agora há pouco, né? Nesse começo de aula eu já falei isso para vocês. Mas eu ainda quero reforçar um detalhe muito importante sobre esse período, tá? Esse período, o período regencial, ele, teoricamente, era para ser um período onde a Constituição de 1824 fosse cumprida. Porém, essa Constituição já era questionada. Então, foi um período no qual as províncias mostraram seu forte descontentamento, não somente em relação aos regentes, mas a Constituição que foi anterior aos próprios regentes. Então, só para a gente lembrar desse detalhezinho importante. Vamos em frente? Prosseguindo. Província do Maranhão, desde a década de 1830, vivia um contexto de crise econômica, política e social. Então aqui nós estamos relembrando da nossa última revolta, a revolta da Balaiada. Maranhão, 1830, problemas políticos, ou seja, os liberais e os conservadores que não se entendiam. Problemas sociais, um grande número de escravizados, formação de quilombos. Problemas econômicos, elevado preço de itens básicos como o alimento, a comida e a roupa, tá? A queda na exportação, ou seja, o algodão, principal produto daquela província do Maranhão, não estava vendendo tanto.
pessoas perdendo suas terras, perdendo suas propriedades. Enfim, tudo isso estava acontecendo numa mesma província, a província do Maranhão. Ainda, balaios, ou seja, aqui, o que a gente lembra? Daquele cesto, e esse cesto, balaio, que era um produto vendido por um comerciante do Maranhão, acabou se tornando o nome da revolta, porque esse comerciante, ele tinha esse apelido por conta de ser o produto que ele fabricava e vendia. Então, balaios e balaiada. E o que esses balaios queriam? O fim da escravidão, a expulsão dos comerciantes portugueses e a substituição do presidente da província. Não vamos esquecer de um detalhe muito importante. Os balaios, tá? Eles foram auxiliados, ou seja, dentro do grupo dos balaios, tá? Nós tivemos a participação dos quilombolas. Então, perceba, tivemos dois grupos distintos, populares, mas distintos, que se uniram. E tanto quilombolas quanto balaios acabaram sendo chamados de balaios exatamente por um dos líderes, ok? E eles queriam o quê? Fim da escravidão, mudança do presidente da província. Não podemos esquecer também da expulsão dos comerciantes portugueses, porque estava diretamente ligado ao elevado preço dos produtos básicos, o alimento e a roupa. Ainda, a revolta teve vários líderes e no início do conflito venceu as tropas imperiais, chegando inclusive ao Piauí. Então, entre esses líderes, falamos sobre o Dom Cosme, o Negro Cosme, e o avanço dessa revolta para além do Maranhão, na província vizinha, província do Piauí. O que vai acontecer? A ascensão, a expansão da revolta fez com que os proprietários de terras de grupos políticos opostos se unissem contra o movimento. Os liberais e conservadores, políticos que também queriam mudanças na província, mesmo sendo de grupos opostos, eles acabaram se unindo. Por quê? Porque, entre aspas, o medo do fim da escravidão, o medo de certas melhorias que os balaios estavam lutando, era uma ameaça, porque grande parte desses políticos, fossem liberais ou conservadores, ganhavam, lucravam em cima do trabalho escravizado. Isso fez esse grupo político apoiar o governo central. Governo central esse que, melhor equipado, melhor preparado militarmente, mesmo com um número menor de soldados, vai vencer, vai derrotar os balaios, e essa repressão violenta fez também com que um dos líderes, o Negro Cosme, fosse enforcado, né? E assim o movimento foi derrotado. Chegamos agora ao momento do quiz. Vamos ver a nossa pergunta? Sobre a revolta balaiada é correto afirmar: A. Foi motivada por interesses religiosos e financeiros. B. Estava prevista até a maioridade de Dom Pedro Alcântara. C. Tinha objetivos políticos, econômicos e sociais. E D. Foi motivada por interesses fiscais e tributários. Uma está correta. Aproveite, marque a alternativa certa e nós já voltamos para corrigir.
Vamos corrigir? A alternativa correta é C. Tinha objetivos políticos, econômicos e sociais. Nós relembramos isso, né, sobre os vários problemas que uma mesma província tinha. Vamos em frente? Olha esse mapa aqui, gente. O mapa da América do Sul. Então, observando o mapa, vou te fazer uma pergunta que você vai deduzir. Você sabia que o Brasil é o maior país da América do Sul? Então, olhando mais uma vez o mapa, percebemos que o Brasil, olha as fronteiras brasileiras, se destacam. Então, por que estamos levantando essa pergunta? Vamos em frente? O Brasil corresponde a 48% do território da América do Sul, sendo considerado um país continental. Então, olha só, somos o maior país da América do Sul. E o que vai acontecer? Porém, houve um período na história brasileira que essa unidade territorial foi ameaçada. É sobre esse período que vamos estudar hoje. Alguns de vocês já sabem qual é o período, imagino que vocês estejam deduzindo, mas nós vamos reforçar o estudo sobre esse período na aula de hoje. Vamos em frente? Território brasileiro em 1822. Vocês certamente, né, vão perceber que o mapa brasileiro atual é diferente do mapa brasileiro em 1822. E uma explicação que eu fiz algumas aulas anteriores, só a gente perceber que, veja, não tem o estado do Paraná aqui, por hora. Por quê? Porque a província do Paraná vai ser declarada depois, tá? Vai ser proclamada depois. O Paraná, o que é? É uma comarca da província de São Paulo, ok? E sobre as revoltas regenciais, vamos retomar alguns aspectos importantes. 1881, Dom Pedro I renunciou ao trono imperial e em favor de seu filho, o menino Pedro Alcântara, de apenas 5 anos. Ou seja, Dom Pedro I volta para Portugal e Pedro Alcântara, uma criança, estará sendo preparado para ser o futuro imperador do Brasil. Assim, iniciou-se o período regencial. O país foi governado por políticos na ausência do imperador, conforme previsto pela Constituição de 1824. Nós tivemos uma aula sobre essa Constituição. E nessa Constituição já estava escrito que na vacância, ou seja, na ausência de alguém para ocupar o trono imperial brasileiro, os políticos deveriam assumir como regentes, como governantes. Entre os regentes brasileiros destacam-se Diogo Antônio Feijó e Pedro de Araújo Lima. O período regencial caracterizou-se por disputas políticas e algumas revoltas eclodiram em tal período. Nós já mencionamos sobre Diogo Antônio Feijó e sobre Pedro de Araújo Lima, regentes que tiveram posturas um pouco diferentes um do outro, um pouco, principalmente em relação ali ao ato adicional de 1834. Mas, tanto com Diogo Antônio Feijó quanto com Araújo Lima, houve no Brasil o quê? A eclosão das revoltas, ou seja, províncias, grupos sociais que não estavam satisfeitos com o governo do Brasil. E essas revoltas regenciais foram, vamos lá? Cabanagem, no Grão-Pará, Balaiada, que nós falamos recentemente no Maranhão e no Piauí, Malês e Sabinada, que aconteceram na Bahia, e Guerra dos Farrapos, ou Revolução Farroupilha, que aconteceu na província do Rio Grande do Sul e também em parte de Santa Catarina. E falando sobre Diogo Antônio Feijó, o que acontece? Em 1831, esse regente já estava no governo, porém, em 1835, tomou posse na regência una. Diogo Antônio Feijó foi o regente que maior tempo, podemos dizer assim, estava já ligado ao governo. Primeiro, tivemos a regência provisória, depois a regência trina, da qual Diogo Antônio Feijó estava nesse grupo, depois ele ficou sozinho, ou seja, a regência una. E nesse período de regência una, Feijó vai estar envolvido com o ato adicional de 1834, ou seja, dando maior liberdade para as províncias.
Entretanto, como eu já tinha dito, acabaram que algumas revoltas aconteceram durante o seu governo. E nós vamos aqui mencionar essas revoltas. Malês, Farroupilha e Cabanagem tiveram o seu começo durante o governo de Feijó. E aqui uma observação, tá? Um parênteses aqui. A Farroupilha, por exemplo, ela vai ser uma revolta de 10 anos. Então ela vai inclusive passar o período dos 2 regentes. Mas é só uma curiosidade para você entender que eu estou falando não de que a revolta iniciou e terminou durante o governo dele, mas ela iniciou no governo de Diogo Antônio Feijó. E nós vamos revisar aqui, retomar, tá? Vamos retomar algumas informações fundamentais de cada uma dessas revoltas. Malês, Bahia, 1835. Lembra do motivo? Contra a escravidão, exploração e pela liberdade religiosa. Lembra que nós falamos dos escravizados seguidores do islamismo, que sabiam ler e escrever em árabe, queriam muito a liberdade religiosa, estavam reclamando da profunda exploração presente no país? Então, esses eram escravizados malês, que estiveram à frente desse movimento. Lembrando que não foram somente do culto malê que fizeram parte dessa revolta, mas alguns líderes praticavam esse culto. E qual foi o resultado? Vitória da polícia baiana sobre os rebeldes e a punição do degredo. Degredo, o que é isso? Degredo era o quê? O envio de afro-brasileiros, de escravizados principalmente, tá? Não somente afro-brasileiros ou escravizados foram enviados, mas nesse contexto aqui, eles foram enviados para a África. O degredo era uma punição na qual você sairia, né, do território que você estivesse habitando e você seria levado para uma outra colônia de Portugal, para assim você ser, a sua influência, vamos dizer assim, ser retirada daquele contexto. E foi isso que aconteceu com muitos seguidores revoltosos do grupo malê. A outra revolta que nós estudamos, a Cabanagem. Vamos lá? Grão-Pará, 1835, 1840. Miséria, falta de terras para cultivo, desejo de substituição do presidente da província. Aqui, nessa revolta da Cabanagem, a gente vai lembrar dos cabanos, aqueles que moravam nas margens dos rios, Esses cabanos, eles tiveram algo muito interessante. Teve um momento da revolta que os cabanos, as pessoas pobres e os fazendeiros se uniram. Olha que coisa interessante numa revolta. Os ricos e os pobres, pessoal de grupos diferentes se uniram. Mas aconteceu uma coisa muito triste no movimento. Eles foram traídos por alguns dos seus próprios líderes. E isso enfraqueceu o movimento. Enfraquecidos, o que aconteceu? Eles foram reprimidos violentamente e milhares de mortos. E você teve a vitória do governo regencial. Essa repressão, essa guerra foi tão violenta que estima-se que cerca de 30 mil mortos foram por conta do conflito, de uma população de 120 mil. Acho que você vai lembrar, inclusive, da população, maioria mestiços, mas tinham também indígenas, negros e brancos também na população do Grão-Pará. E, gente, temos uma outra revolta que aconteceu no sul do país, a Guerra dos Farrapos, também conhecida como Revolução Farroupilha. Vamos acompanhar? Aconteceu no Rio Grande do Sul e também em uma boa parte de Santa Catarina. Aconteceu entre 1835 a 1845. Lembram que eu falei de uma revolta que durou 10 anos? Pois bem, foi essa. E os motivos? Altos impostos e insatisfação com o presidente da província. Aqui, imagino que você vai lembrar do charque, aquela carne salgada que os gaúchos vendiam para outras províncias brasileiras. E o governo brasileiro fazia o quê? Cobrava um imposto maior para essa carne ser revendida dentro do próprio Brasil, carne gaúcha, carne nacional, do que cobrava-se impostos de argentinos e uruguaios. Ou seja, o produto estrangeiro
tinha mais facilidade para se vender no país do que o produto nacional. Isso fez com que os criadores de gado do Rio Grande do Sul, que eram chamados de estancieiros, liderassem um movimento contra o governo central e o governo também separatista, um movimento separatista. Esse movimento tinha como objetivo o quê? Formar uma república, ou seja, um governo no qual os cidadãos, o povo, tem maior participação. Mas o que aconteceu? Depois de 10 anos de conflito, teve-se um acordo, o Tratado de Ponte Verde, no qual o governo brasileiro assinou ali questões que beneficiavam, ou seja, vantagens para os revoltosos, para os farroupilhas. Ainda uma outra observação. O termo farroupilha ou farrapo tem duas hipóteses, geralmente são relacionados a duas teorias. Primeira delas, e muito divulgada, a teoria dos farrapos serem maltrapilhos, roupas rasgadas, e por isso seria farrapos. Mas também tem a visão de que farroupilhas eram grupo político da época, como de fato existiu, e esse grupo político defendia ideias republicanas. Mas o fato é que a farroupilha aconteceu, durou 10 anos e teve como seu resultado o Tratado de Ponte Verde, também chamado de Paz Honrosa. Ok? Conseguiu retomar? Conseguiu lembrar? Vamos em frente? Quero apresentar para vocês aqui uma obra de arte, uma representação aqui do autor Juan Manuel Blanes, um autor uruguaio, certo? Um pintor uruguaio, e ele está representando aqui a obra, né? Essa obra aqui é a obra Lanceiro de la Época de Rivera. Um óleo sobre tela, coleção Horácio Porcel, que está em Buenos Aires, na Argentina. E o que essa obra tem a ver com a Revolução Farroupilha, que é o que nós estamos retomando agora? O que será que tem a ver? E aí eu gostaria de abordar com vocês, tá? E o próprio nome da obra diz isso, né? Que fique bem aqui reforçado, que houve junto aos farrapos, aos rebeldes, aos revolucionários, vamos dizer assim, um corpo de soldados negros que atuavam nessa função de lanceiros. E é isso que a representação nos traz, tá? Então conseguimos perceber a questão afrodescendente nesse soldado, tá? A sua lança, que está ligada ao título da obra, e também aqui ele com a sua armadura, vamos dizer assim, com a sua proteção. E esses lanceiros negros fizeram parte do movimento da Farroupilha. Inclusive, quando eu mencionei para vocês sobre o Tratado de Ponte Verde, um dos acordos, qual era? Um dos acordos que os escravizados que lutaram ao lado das tropas farroupilhas seriam libertos. Isso fez com que o movimento, né, que muitos escravizados, muitos escravos, né, negros, lutassem pelos farroupilhas, tá? E aqui, gente, também uma outra consideração, tá? Muito importante. A gente entender a presença negra, a presença afro-brasileira no sul do país. Nós falamos lá da Bahia, dos malês, dos escravizados, falamos da cabanagem, falamos dos mestiços, falamos também de toda a questão que teve na balaiada envolvendo quilombolas, mas quero reforçar, no sul do país também tivemos a participação de afrodescendentes, a presença negra no conflito, lutando por melhores condições de vida. Isso aqui é algo muito importante para a gente refletir. Vamos em frente? Os farroupilhas, visando aumentar seu exército, então, como eu já tinha comentado aqui com vocês, chamaram escravizados que se unissem à revolta. E essa obra do Lanceiro Negro é um exemplo disso. Muitos escravizados e mestiços uniram-se aos farrapos e um dos grupos de combate ficou conhecido como Lanceiros Negros, ou seja, apenas retomando o que nós já havíamos explicado. E agora vamos para a atividade.
Com base no período regencial, responda as seguintes questões. A. Por que o Brasil precisou de regentes no período de 1831 a 1840? B. Apresente uma característica comum entre as revoltas Cabanagem e Farroupilha. Vocês vão ter um tempo e nós já voltamos para a correção.
Vamos corrigir? Vamos lá. A Constituição de 1824 previa que, na ausência do imperador e de seu herdeiro, o governo seria formado por regentes, isto é, políticos que governariam o país até o trono ser ocupado por um herdeiro legítimo do império. Tal situação ocorreu com a renúncia de Dom Pedro I e o fato de seu filho, Pedro Alcântara, ter apenas 5 anos na época, 1831. Então, por isso, o Brasil precisou de regentes. Ambas as revoltas iniciaram durante o governo do regente Diogo Antônio Feijó, bem como apresentavam como motivo a insatisfação com os presidentes da província. Esse é o ponto em comum, que em geral eram nomeados pelos regentes. E agora, gente, fala um pouquinho da regência de Araújo Lima. Quando Feijó renunciou, entrou esse regente e ele lidou com o quê? Ele criou o regresso, ou seja, retirando a autonomia das províncias, aquela autonomia política e econômica. Vamos lembrar da foto dele? Está aqui a foto de Pedro Araújo Lima, que mais tarde ficou conhecido como Marquês de Olinda. Então vamos associá-lo ao regresso. Vamos em frente? Quais foram as revoltas que iniciaram no governo na regência de Araújo Lima? Foram Balaiada e Sabinada. Gente, a Sabinada que aconteceu na Bahia entre 1837 e 1838 teve 2 motivos básicos. A questão dos militares convocados para lutar na Farroupilha e também o descontentamento com o presidente da província, algo que já era muito comum. Lembram que esse foi um motivo repetido? E aí, o que vai acontecer? Houve a repressão do governo imperial com mortes, prisões e expulsão de líderes da província, inclusive o Dr. Sabino, aquele médico e jornalista. Lembrou? A bandeira, certo, da República Baiense, tá? Vamos lembrar também da cidade de Cachoeira, que nós mencionamos. Conseguiu recordar? Cidade de Cachoeira. E durante os meses da revolta, entre novembro de 1867 a março de 1868, essa cidade foi a sede da República Baiense, que era essa república até a maioridade de Dom Pedro de Alcântara. E agora, atividade 2. Vamos lá. Sobre a regência de Araújo Lima, responda as questões: o que foi o movimento denominado de regresso, acabamos de mencionar, e qual questão militar esteve entre os motivos da Sabinada. Vocês terão tempo e nós já voltamos.
Conseguiu responder? Vamos corrigir. Foi um movimento iniciado pelo regente Araújo Lima, na qual a relativa autonomia das províncias, estabelecida pelo Ato Adicional de 1834, foi sendo retirada visando o fortalecimento do governo central. Isso foi o regresso. Sobre os motivos da sabinada. A convocação feita pelo governo regencial para que militares baianos fossem lutar no sul do país contra os farroupilhas gerou insatisfação na província baiana e o desejo de um estado independente e republicano. Vamos em frente? Espero que você tenha acertado. Balaiada, gente. Essa revolta aqui aconteceu em duas províncias, Maranhão e Piauí, entre 1838 e 1841. E sobre os motivos? Lembra que nós falamos de problemas políticos, sociais, econômicos? Lembra que desde 1830 a província atravessava problemas? Pois bem, essa província passou por tais dificuldades econômicas, sociais e políticas, venceram no começo, tiveram os balaios, os quilombolas, continuaram expandindo, porém foram duramente reprimidas pelas forças imperiais. Lembra do Barão de Caxias? O número de balaios era muito grande, porém os soldados imperiais tinham melhor armamento. Isso fez com que a derrota dos balaios acontecesse. Lembrou um pouquinho? E agora, a atividade para a gente poder fazer. Somente uma, gente, está incorreta. Então, aproveitem o tempo e identifiquem a alternativa incorreta, errada.
A alternativa incorreta é, vamos ver? C. Os rebeldes tinham armamentos sofisticados. Gente, considerações gerais. Hoje nós fizemos uma retomada. Hoje nós lembramos dos problemas políticos do período regencial, de cada uma das revoltas já estudadas, certo? E o que acontece? A gente conseguiu perceber o quê? Que a repressão violenta do governo, fato que levou a milhares de mortes, garantiu a unidade territorial brasileira. Só para a gente fechar, lembra daquele tamanho do território brasileiro, o maior da América do Sul? Se teve a questão ruim das mortes, mas o território foi mantido e por isso somos o maior país da América do Sul. E, gente, na próxima aula nós vamos estudar o início do segundo reinado. Vamos conhecer sobre Dom Pedro II. E a gente se encontra na próxima aula de História.